Graças a Deus. Amém, amados? Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, amados, poder ministrar mais uma vez esse evangelho da graça, esse único evangelho, amados. O único evangelho que nós encontramos aqui na palavra de Deus para esse novo pacto é o evangelho da graça. E eu fico muito feliz, amados, em poder ministrar mais uma vez, poder compartilhar com nossos amados irmãos esse evangelho que evidencia 100% o Cristo ressuscitado. Graças a Deus. Amém? O tema da nossa mensagem hoje, amados, hoje nós vamos falar sobre já estamos reconciliados. Então o tema da mensagem de hoje é já estamos reconciliados. Esse é o tema do nosso estudo nessa noite, amados. Queridos, essa mensagem de hoje, amados, ela é fundamental. Essa mensagem de hoje, amados, ela é fundamental para o nosso entendimento. Eu acredito que ela seja a coluna dorsal. É a coluna dorsal do evangelho. Então essa mensagem de hoje ela é fundamental para o nosso crescimento em graça. Nós vamos falar sobre reconciliação. Os dois tipos de reconciliação. Amém, amados? Graças a Deus. Então nós vamos compreender, nós vamos entender, amados, que Jesus Cristo ele já se reconciliou com o seu povo nessa nova aliança, mediante a manifestação da sua carne na cruz. Então o tema da nossa mensagem está lá em 2 Coríntios. Vamos se pôr de pé, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero agradecer, amados, os nossos ouvintes que estão aqui pelo Facebook. Seja bem-vindo, todos os nossos ouvintes aqui do Facebook. Que Deus possa conceder esse entendimento, que Deus possa conceder, porque a graça, queridos, a graça ela é dada por revelação. Quero agradecer também nossos irmãos que estão ali no canal da Nova Semear. Sejam todos bem-vindos, que Deus possa conceder esse entendimento do evangelho da graça, amados. Então vamos fazer a leitura nessa noite. Está lá em 2ª carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Vamos ler? Todos os irmãos encontraram? Amados, você pode acompanhar pelo telão. Nossos irmãos que estão nos assistindo, amados, nós vamos botar aqui embaixo os versículos para que você acompanhe em casa. Vamos ver aqui, 2ª carta do apóstolo à igreja de Coríntios. Vamos ler o capítulo 18, versículo 18, versículo 19, versículo 20 e vamos ler também o versículo 21. Todos os irmãos já encontraram? Diga amém. Graças a Deus. Vamos ler então. Tudo isto provém de Deus. Tudo provém de Deus, amados. Olha só, é interessante isso aqui, nós atendemos para essa palavra. Tudo isso provém de Deus. Não provém da minha escolha, queridos. Não é o que você crê. Não é, amado, o seu comportamento. Tudo isso provém de quem, amados? Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deu ou não deu? Deu ou não deu? Então nos deu o ministério da reconciliação. Agora vamos ler o versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados do homem. Você vê quem leva em conta os pecados dos homens aí é a religião, não é isso? Você vê que a religião ela imputa pecado. Olha só o que Jesus estava fazendo, amado, ó. Olha só, o versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando mais os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Vamos ler o 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, amados. Amados,
Olha só, que interessante isso aqui, amados. Embaixador de Jesus, embaixadores de Cristo. Qual a diferença? Cristo ressuscitado depois da cruz. Jesus é antes da cruz, amado. Cristo é depois da cruz. Olha só, você é embaixador de Cristo. Por que não embaixador de Jesus? Porque nós aprendemos aqui na semana passada que Jesus, ele era ministro da circuncisão. Olha só, somos embaixadores de Cristo, amados. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, olha só, por amor de Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. 21, aquele que não conheceu o pecado, perdão, amados, 21, ó, aquele que não conheceu o pecado, perdão, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos o que, amados? Mais forte, querido, para que nós fôssemos o que? Graças a Deus. Feche seus olhos aí. Pai amado, Pai celestial, nós te agradecemos, Pai, por estar aqui mais uma vez, Pai, reunido como igreja, para ministrar a Tua palavra, para ministrar o Teu evangelho, Pai. Nós rechaçamos, Pai, todo entendimento contrário, rechaçamos, Pai, toda doutrina, Pai, aprendida, Pai, que é contra esse evangelho da graça. Pai querido, que a Tua palavra venha cair, Pai, em terra boa. Pai querido, que a Tua palavra, Pai, venha transformar o entendimento dos seus eleitos. Que a Tua palavra venha fazer a diferença, Pai. Venha transformar, venha santificar o Teu povo, meu Pai. Meu Deus, nós te pedimos nessa noite, faz algo, Pai, nos corações de cada um. Faz algo, Pai, no entendimento, que a Tua igreja venha crescer, que a Tua igreja venha se alimentar dessa palavra, que a Tua igreja venha se fortificar cada dia mais, Pai, através da Tua Escritura, através da Tua palavra, através do Teu Evangelho, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Hoje nós vamos falar sobre os dois tipos de reconciliação. Amados, essa mensagem é importantíssima, queridos. Queridos, essa mensagem ela é de grande importância para o nosso crescimento em graça. Até para nós que estamos aqui hoje na Nova, é importante, amado, o crescimento, o seu entendimento. Olha só, amados. Então nós vamos falar sobre as duas reconciliações. A reconciliação que partiu da parte de Deus com o homem e a reconciliação que parte do homem para com Deus. São duas reconciliações. Então, quando é que há reconciliação? Quando é que há reconciliação? Quando antes, muito antes, nós estávamos no concílio. Então, quando é que há reconciliação? Só há reconciliação para aqueles que esteve no concílio, amados. Você só é reconciliado se você antes foi conciliado. Então essa mensagem ela é importantíssima, amado. Então quando a palavra fala de reconciliação, a palavra de Deus, ela aponta para a conciliação. Quando a palavra de Deus fala de reconciliação, ela aponta para o concílio. Quando a palavra de Deus fala de reconciliação, ela aponta para a nossa pré-existência. Graças a Deus. Então a palavra aponta para a vida que nós tivemos com Deus, muito antes desse corpo físico, amado. Muito antes da terra, o cosmo, a terra, né? O globo, o cosmo, ser criado. Quando a palavra fala de reconciliação, ela está falando do concílio, da nossa pré-existência com Deus. Quando nós habitávamos com Deus em espírito. Graças a Deus. Então quando o apóstolo Paulo, amados, ele apresenta à igreja de Corintos a palavra da reconciliação, Paulo está querendo mostrar que alguém desconciliou. Paulo está querendo mostrar para os coríntios que alguém colocou inimizade. Paulo quer mostrar para os coríntios que alguém, amados, trouxe a condenação.
Paulo está querendo mostrar que alguém, amado, colocou uma separação entre Deus e o homem. Por isso que só se reconcilia quem esteve lá no concílio. Só se reconcilia com Deus quem já foi conciliados. Então, amado, o texto que nós lemos aqui, na segunda carta do apóstolo à igreja de Coríntios, ele nos apresenta que há duas reconciliações. Vamos ler aqui de novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Vamos ver aqui, amados. Tudo isto provém de Deus, querido. Amados, tudo provém de Deus. Coloca uma coisa na nossa cabeça, na sua cabeça. Você que está nos assistindo, coloca algo aqui, amado, no seu entendimento. Tudo isso provém de Deus, querido. Tudo, amado, tudo provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deu ou não deu? Amém. Mas olha só, amado, o que o versículo 20 fala? Olha só. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. Por amor a Cristo, supliquemos, reconcilie-se com Deus. Calma aí, nós recebemos a reconciliação ou temos que nos reconciliar com Deus? Você viu aí? A Bíblia está se contradizendo, amados? O versículo 18 diz que nós temos a reconciliação, que Cristo já se reconciliou. Mas no versículo 20, no mesmo contexto, olha o que a Bíblia nos apresenta aí, ó. Reconcilie-se com Deus. Duas reconciliação. A Bíblia não está se contradizendo, amado. Porque existe a reconciliação que partiu de Deus e a reconciliação que parte do homem. Deus já se reconciliou com todos os eleitos na cruz, amados. Deus já se reconciliou com os eleitos. Então, a reconciliação de Deus com os eleitos já aconteceu na cruz. Agora precisa acontecer a reconciliação do homem com Deus. Agora temos que se reconciliar com Ele. Então, amados, reconciliação não é aceitar Jesus. Nós fomos aprendidos aí de uma forma errada pelo sistema religioso, não é isso? Que você tem que aceitar Jesus. Mas não é aceitar Jesus, é se reconciliar. Você não vai encontrar na Bíblia, amados, a palavra aceitar Jesus. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar na Bíblia, amado, o conceito. Nem o conceito de aceitar Jesus você vai encontrar. Então não é aceitar, é se reconciliar. É se reconciliar com Ele. As pessoas, amadas, elas defendem tanto o que não está na Bíblia, e o que está escrito na Bíblia passa lá para trás. O que está escrito deixa para lá. Eles defendem tanto algo que não está, e o que está escrito ninguém defende. Por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: cuide de ti e cuide da doutrina. Então, amados, não é aceitar, é reconciliar. É você reconciliar com Ele. Porque não é você que aceitou, não é você que se elegeu, foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos elegeu, foi Deus que nos escolheu muito antes da formação da terra. Muito antes da formação do cosmos, amados. Deus já te escolheu. Então não é você aceitar, é reconciliar. Posso ouvir um amém? Olha só, amados, Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Porque Deus nos escolheu nele. Umas traduções falam escolheu, outras traduções falam elegeu. Olha só, Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos, irrepreensível
em sua presença. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Você viu aí, amados? Por que ninguém quer pregar a graça? Quando a pessoa prega a graça, amado, a pessoa se acha impotente. Por quê? Não tem mais o seu mérito. Agora é Deus, amados. Isso é o quê? Isso é soberania. Isso é teocracia. Isso é o governo de Deus, amado. Tudo provém de Deus. Foi Deus que nos escolheu. Não é você que se escolhe. Não é você que aceita. O que nós aprendemos aí? Pela religião. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer, vem aqui, faz a fila aqui na frente. Ganhei tantas almas para Jesus. Você não ganha alma para Jesus. As almas já são dele, amado. É ele. Por isso que pregar a graça, ninguém quer pregar a graça. Porque a pessoa se torna impotente. Porque não é mais você. Agora é o ato de Cristo. Olha só, queridos. Ele nos elegeu. Ele nos escolheu. Foi Deus, amado, antes da formação. Deus cria o mundo. Deus criou o mundo. Deus criou o cosmos. E nós já tínhamos sido criados, amados. Nós aprendemos aí que nós fomos criados do pó da terra, não é isso? É ou não é, amado? Ninguém nunca participou de escola dominical aqui, não? Vocês lembram que as escolinhas dominical? O homem foi criado do pó da terra, não é isso? Que as escolinhas dominical ensinam. A mulher foi criada aqui, né? Da costela, não é isso? É ou não é, querido? Os irmãos estão achando. Amados, vocês não foram na escolinha dominical? O pastor não te ensinou lá do sistema que o homem foi criado do pó da terra? A mulher foi criada da costela? Não é isso que nós aprendemos? Isso é criação, amados. Isso é formação. Isso não é criação. Isso é a formação que Deus deu. A criação não, amados. Hoje nós vamos falar sobre o concílio. Hoje nós vamos falar sobre a criação. Olha só, amados. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos ver aqui, amados. Porque nós aprendemos que a mulher foi criada na costela. Mas não, amado. Homem e mulher, Deus já criou. Antes do cosmos. Antes do mundo ser formado. Olha só. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual é a semelhança de Deus aí, amados? Espírito. Deus é espírito. Por isso que nós somos o que, amados? Nós somos espíritos. Possuímos um corpo e temos uma alma, mas nós somos espírito. Façamos o homem à nossa imagem. Olha o que Deus está falando. Façamos o homem, o espírito. Deus é espírito. Deus fez a imagem dele. Façamos o homem à nossa imagem, domine sobre os peixes, sobre os mares, sobre as aves, sobre todos os céus, sobre gado, sobre todas as terras, sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Agora, olha só o versículo 27, amados. E criou Deus. Olha só. Criou, amados. Não formou. Há uma diferença de formar e uma diferença de criar. Criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem, e o que mais, amados? Foi criado ou não foi a mulher, amados? Então é o que? O espírito homem e o espírito mulher. Já foram criados. O homem e a mulher, Deus já criou, amados. Deus criou. Deus não está falando de formou, Ele falou que criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea, muito antes do mundo ser formado. Então, muito antes, amados, da criação da terra, o homem e a mulher já existia. Presbítero, mas aonde que estava a mulher e o homem? Já que a terra não foi sido criada. Aonde que estava esse povo? Aonde que estava esse povo? Se a terra não tinha sido criada, se Deus não fez o cosmos, nós estávamos no concílio. Vamos ler aqui mais na frente, amados.
Gênesis capítulo 2, versículo 4. Depois de tudo que Deus criou o homem, depois de que Deus criou a mulher, agora Ele vai criar a terra. Olha só, amados, que interessante isso aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e fez os céus. Olha só, a terra foi criada. Vamos lá para o próximo. Ainda não tinha sido brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, a terra já tinha sido criada. E cadê vocês? Cadê, amados? Cadê o povo? Num concílio, olha só. Não havia arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E não havia, não havia o quê? Homem para cultivar o solo. Então cadê esse povo? Vocês já pararam para pensar? Cadê esse povo? Cadê o homem? Cadê a mulher que Deus criou? Aonde estavam eles? Não havia homem para cultivar a terra, amados. Vamos continuar aqui. Versículo 7. Agora vamos lá. E formou, não criou, amados, agora formou. E formou o Senhor Deus um homem do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Não era espírito vivificante. O homem era espírito vivificante. Ele não era alma vivente. Mas agora passou a ser. Foi criado do pó da terra. Então não é livre-arbítrio, amado, para a salvação. Não é livre-arbítrio para a salvação. Não é você que decide aceitar. Esse povo do livre-arbítrio ele tem que parar de afrontar a Deus, amados. Você tem que parar de afrontar a Deus. Não é livre-arbítrio, amado. É soberania. Olha aí, é soberania. Foi Ele que te criou. Foi Ele que te fez, amado. Nós não podemos mais confrontar Ele. Foi Ele que nos elegeu, queridos. Então não é aceitar Jesus, é reconciliar com Ele. Graças a Deus. Amados, porque houve uma época que Deus falava com o seu povo, queridos. Houve uma época que havia a reconciliação. Houve uma época que Deus estava reconciliado com o seu povo, amado. Então é necessário que nós se reconciliamos com Deus. É necessário que nós se reconciliamos com Deus, amados. Porque Deus já reconciliou com Ele. Quando eu falo de nós, eu não estou falando de nós aqui, amados. Estou falando de quem não ouviu o evangelho da reconciliação. Porque você que está aqui na igreja, amado, você que está aqui no templo, você já ouviu o evangelho da reconciliação. Você já foi reconciliado. Você já sabe qual é a sua herança. Você já conhece o que Deus tem para você. Então você já se reconciliou. Quando eu falo de nós temos que reconciliar, não é nós que estamos aqui, amado. Nós já se reconciliamos com Deus. Porque isso acontece quando você ouve o evangelho. Isso acontece quando você ouve o evangelho da graça, aí você vai conhecer a sua herança. Você nunca irá se reconciliar debaixo do sistema religioso. Você não vai se reconciliar estando debaixo de um sistema legalista. Não vai. Por quê? O sistema religioso, ele obscurece os desígnios de Deus. O sistema religioso, ele esconde os desígnios. Como que você vai se reconciliar com Deus se você não sabe qual é a sua herança? Como que você vai reconciliar com Deus se você não sabe que você foi justificada? Como que você vai se reconciliar com Ele se você não sabe que você já foi perdoada? Por isso que a religião, ela escurece os desígnios de Deus.
ela escurece as heranças, porque Deus já iniciou uma boa obra lá na cruz. Deus já iniciou, amados, uma boa obra em nossas vidas, lá no Calvário, lá na cruz. Ele nos deu vida, nos reconciliou, Ele nos santificou, Ele nos justificou, Ele nos predestinou e Ele nos glorificou. Tudo isso aconteceu lá no Calvário. Tudo isso aconteceu lá na cruz, queridos. Por isso que não é aceitar, é reconciliar. Então, amados, só através do Evangelho, só através do Evangelho que vai acontecer a nossa reconciliação. Só através do Evangelho da graça. Por que o Evangelho da graça, presbítero? Porque só há um Evangelho nesse novo pacto. Só há o Evangelho da graça. Não há outro Evangelho, amados. Há a mistura, né? Você vê aí a mistura que eles fazem. Mas Evangelho só há um, que é o Evangelho da graça. Então a reconciliação só acontece através do Evangelho. A sua reconciliação, mas a reconciliação de Deus com o seu povo aconteceu lá na cruz. Amém, amados? Então, para falar de reconciliação, nós temos que falar do concílio, amados. Para falar de reconciliação, nós temos que falar do concílio. Nós temos que falar da conciliação. E aonde é que Deus fala do concílio? Vamos abrir a Bíblia lá em Jó. Jó capítulo 38, versículo 1. Vamos ver aqui, amados, Deus falando do concílio. Jó capítulo 38, versículo 1. Deus, ele vai nos mostrar aqui, amado, o concílio. Vamos ver aqui. Jó capítulo 38, versículo 1. Depois disto o que, presbítero? Por que depois disto? Amado, depois de tudo que Jó havia sofrido, depois de toda aquela tribulação, depois de toda aquela perda de Jó, depois de todos aqueles problemas de saúde que Jó teve, depois de todos aqueles problemas, tribulações, saúde, depois de tudo isso, amado, depois de tudo isso, Deus fala com Jó através de um redemoinho. Olha só. Respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, vamos lá, versículo 2. Quem é este que escurece os conselhos de Deus com palavras sem conhecimento? Versículo 3. Prepare-se como simples homens. Vou lhe fazer algumas perguntas, Jó. Deus falando, amado, através do redemoinho. Vamos lá para o versículo 4. Onde estava quando lancei os alicerces da terra? Deus perguntando para Jó, amados. E a pergunta continua. Onde estava, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe. Vamos lá para o versículo 5. Quem marcou os limites, a dimensão? Talvez você saiba. Quem estendeu sobre ela, sobre a terra, amados, a linha de medir, o cordel, não é isso? Vamos lá, o versículo 6. Versículo 6. Sobre o que estão as bases, ou quem assentou a pedra de esquina, Jó? Versículo 7. Olha só, amados. Quando as estrelas alva, o que é estrelas alva? Os anjos. Quando as estrelas alvas juntas se alegravam e cantavam. Diz comigo aí, todos. Amados, fala todos. Todos os filhos de Deus jubilavam. Deus está falando aqui, amados, do concílio, queridos. Enquanto os anjos, as estrelas alvas, alegremente cantavam, todos os filhos, homens, mulheres, que foram criados, que nós lemos lá no começo, em Efésios 1,
todos eles foram criados, ó, de Deus jubilavam. Então Deus estava nos mostrando aqui, amados, o concílios. Então, amados, no corpo nós temos uma idade. Você vê hoje aí, para a pessoa chegar a 100 e... O máximo que eu já vi foi 115. Para a pessoa chegar a 115 anos, ela soa, amados. Então no corpo nós temos uma idade. No espírito é grande. No espírito, amado, é grande os dias de nossas vidas. Então aqui Deus está falando da nossa pré-existência. Deus está falando aqui da nossa pré-existência com Ele. Deus está falando do concílio que nós tivemos com Ele. Mas houve alguém, como Paulo disse à igreja de Corinto, que colocou inimizade. Houve alguém que colocou, amado, separação. Houve alguém que desconciliou. Houve alguém que colocou uma separação. Quem foi esse? Primeiro Adão. O primeiro Adão separou. O primeiro Adão desconciliou. O primeiro Adão, amado, colocou inimizade. Então na Bíblia, amados, na palavra de Deus, você vai encontrar dois Adões. O primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão matou, queridos. O segundo deu vida. O primeiro Adão condenou, amados. O segundo Adão nos salvou. O terceiro Adão desgarrou. O segundo não, ele reconciliou. Então nós vamos encontrar dois Adões, amados. O primeiro Adão, ele danificou, amados. Mas o segundo Adão, ele regenerou. Então foi o ato de Adão que nos dispensou. Foi o ato de Adão, amados, que colocou inimizade entre nós e Deus. Foi o ato de Adão, amados, que nos matou. Vamos ver aqui, amados, olha só. Olha só, Gênesis capítulo 2. Olha só o que aconteceu com o ato de Adão aí, ó. 2, versículo 16. E ordenou o Senhor. Tu sabes... Ah não, isso aqui é Jó, isso. Vamos aqui, Gênesis, capítulo 2, versículo 16, amados. E ordenou o Senhor, Deus, ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim não comerás. Olha só o que o Adão fez, o primeiro Adão, amados. De toda a árvore não comerás. Vamos ver aqui, o 17. Mas a árvore da ciência, do bem e do mal, dela comerás, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente, o que vai acontecer, amado? Certamente morrerás. Então Adão e Eva comeu do fruto proibido. Morreu ou não morreu? Morreram ou não morreram, amados? Morreu. Morte espiritual, morte física, não é isso? Morte eterna, amados. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Então, com esse ato de Adão de pecar, amados, ele matou todos aqueles que nasceram antes da cruz. Olha só, amados, como é interessante isso aqui. Com esse ato de Adão de pecar, ele matou todos aqueles que nasceram antes da cruz. Não depois da cruz. Quem nasceu antes da cruz aqui? Diga amém. Ninguém nasceu antes da cruz, amado? Olha só, com esse ato de Adão de pecar, todos que nasceram antes da cruz herdaram a herança adâmica. Quem nasceu depois da cruz, aí não, amados. Vamos se atentar para isso. Hoje eu ouvi um negócio aqui, amados. Olha só, você não estava morto. Nós não estávamos mais mortos, amados. Nós nascemos depois da cruz, querido. Nós fomos reconciliados. Olha só,
quem nasceu antes da cruz receberam a herança adâmica, o ato de desobediência de Adão. Antes da cruz, amados, nós estávamos no pecado. Quando eu falo nós, eu não estou falando nós aqui não, amados. Antes da cruz, quem nasceu estavam no pecado. Quem nasceu antes da cruz estavam condenados, morte física, morte eterna. Estavam separados de Deus antes da cruz, querido. Depois da cruz, não. Então, se não fosse a obediência de Cristo, amados, se não fosse pela obediência do segundo Adão, todos nós estávamos condenados. Eu, você, agora eu estou falando de nós. Porque se não fosse o segundo Adão, lá na cruz, para nos reconciliar, nós estávamos mortos fisicamente, nós já estamos mortos fisicamente, nós estávamos mortos espiritualmente, e nós estávamos com morte eterna, amados. Se não fosse o ato do segundo Adão. Porque o segundo Adão, ele nos reconciliou. O segundo Adão trouxe vida, amados. Então, com o ato de desobediência de Adão, todos que nasceram antes da cruz morreram. Olha só aqui. Vamos ver aqui. Romanos capítulo 5, verso 18. Romanos 5, 18. Pois assim, por uma só ofensa. Como assim por uma só ofensa, presbítero? Por um só pecado, desobediência. Não pode comer do fruto. Comeu, pecou, saiu, perdeu. É proibido comer do fruto. Comeram do fruto. Aí entrou o quê? O pecado, a morte, a condenação. Por uma só ofensa. Veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Foram condenados ou não foram? Quem nasceu antes da cruz estavam condenados ou não estávamos, amados? Estávamos condenados. Veio o juízo, amados, sobre todos os homens para condenação. Assim também, por um ato de justiça, veio a graça sobre todos, para a justificação de vidas. Então, o que Adão fez, condenou todo mundo. E o que Jesus fez, reconciliou todo mundo. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Queridos, o que Adão fez, condenou todos que nasceram antes da cruz. O que Jesus fez, amados, ele reconciliou todos depois da cruz. Então, por isso que você hoje não é pecado. Você não está no pecado hoje. O pecado foi aniquilado. Você pode estar produzindo obras más, obras da carne, mas o pecado foi aniquilado na cruz. Ele reconciliou, amados, todos que nasceram depois da cruz. Então, amados, abençoados, salvos pela graça, justificados, predestinados, está faltando nós apontarmos, amados, começar a apontar, começar a priorizar o que o primeiro Adão fez. Está na hora de nós começarmos a priorizar, amados, a focar, colocar foco, amados, no que o primeiro Adão fez. Começar a apontar, amados, priorizar. Porque o primeiro Adão, ele matou, mas o segundo deu vida. Nós vemos aí que todo mundo crê que está morto em pecado e delitos. Mas ninguém crê que Deus te deu vida e te justificou. Você vê aí fora aí a religião ensinando? Você é um pecador. Você está em pecado, está em delito. Então eles creem no que o primeiro Adão fez, mas não creem no que o segundo Adão fez, amado. O que foi que o segundo Adão fez? Nos deu vida, queridos. Por que eu vou crer em Adão e não vou crer em Jesus? Por que o sistema crê que Adão matou, mas não crê que Jesus deu vida, amados? Então está na hora de nós começarmos a priorizar o que o segundo Adão fez. Está na hora de nós focar no que o segundo Adão fez. Então o primeiro mata, o segundo dá vida. O primeiro coloca em pecado, o segundo justifica. Está vendo como está na hora de nós começarmos a priorizar? Está na hora de nós começarmos a viver, amado, esse evangelho. É a hora de viver isso aqui, queridos. Então, o primeiro Adão matou,
mas o segundo vivificou. O primeiro Adão desconciliou, destituiu da glória de Deus, né? Mas o segundo, ele reconcilia. O primeiro Adão nos tornou pecador, mas o segundo, amado, se tornou justo, justificado em Cristo. Então Deus, amado, Ele não nos reconciliou quando você ouve a palavra. Deus, Ele não te reconciliou porque você ouviu a palavra. Não foi porque você ouviu a palavra que você foi reconciliado. Foi pelo um ato de justiça, amado. Foi através de um só dia, de um só ato de justiça, que Ele completou a boa obra em nossas vidas. Foi lá na cruz, amados, que aconteceu a nossa reconciliação. Quando Ele subiu no Calvário e disse, está consumado. Ele disse tetelestai, não é? No hebraico, no grego. No hebraico ele disse kulá, lá da cruz, amado. Quando ele disse consumado, ele reconcilia. Fomos reconciliados. Então quem nasceu antes da cruz herdava a herança adâmica. Tornávamos inimigos, separados por causa do pecado. Éramos condenados, amados. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Porque nasceu antes da cruz. Por isso que Isaías, lá em Isaías 59, amado, versículo 2, não está aqui no slide, mas se você quiser anotar, Isaías 59, versículo 2, Isaías ele fala que o pecado separa Deus do homem. O pecado nos separa. Por isso que havia a necessidade, amado, do segundo Adão. Havia a necessidade do Adão nos reconciliar, porque o pecado nos separou. O pecado de Adão nos separou. Por isso que há a necessidade de Jesus nos reconciliar. Então foi através de Jesus, amado, foi através do segundo Adão que todos os eleitos, amados, todos os eleitos se reconciliaram. Não foi quando ouviu, foi lá na cruz, em um só dia, em um só ato de justiça. Foi na sua morte, queridos. Não é quando você vem aqui na frente. Não é isso que nós aprendemos aí? Vem aqui, irmão, vem aqui aceitar Jesus aqui, vem aqui. Não é isso, amados, que a Bíblia diz. Foi lá na cruz, amados, que nós fomos reconciliados com Deus. Olha só, amados, Romanos. Vamos ver aqui, Romanos, capítulo 5, versículo 10. Por isso que é importante, amados, nós começarmos a se atentar para a palavra de Deus, queridos. Olha só. Porque sendo inimigo, nós estávamos inimigo quando? Olha só o que Paulo está falando. Paulo está falando dele, amados. Paulo nasceu antes da cruz, queridos. Nós nascemos depois da cruz, amados. Olha só o que Paulo está falando dele. Porque se nós, amados, Paulo não está falando, ó, vocês. Não, Paulo está falando nós, amados. Porque se nós, queridos, sendo inimigos, por que inimigo? Por causa de Adão. Porque Jesus, ó, antes da cruz, se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, você viu aí? Pela morte de Cristo nos reconciliou. A reconciliação de Deus com o homem, amados. Olha só. Fomos reconciliados pela sua morte de seu filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então na morte ele reconcilia. E agora os que nascem depois da cruz já foram reconciliados, queridos. Então Deus já nos reconciliou com Ele, amados. Vamos ver aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 20, amados. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Esse versículo aqui, queridos,
ele tem uma revelação nesse versículo. Ele é muito rico em revelação. Quando você vai estudar esse versículo em Colossenses, olha só que interessante isso aqui, amados. Vamos ver aqui. E que havendo por ele feito a paz. Você viu que nós estávamos inimigos, não foi isso? E agora o segundo Adão fez o que, amado? Trouxe a paz. O primeiro trouxe o que? Inimizade. O segundo trouxe o que? A paz. Olha só. E havendo por ele feito a paz. O segundo, tornamos inimigos, né? Não nós, eles eram inimigos. Nós não, amados. Olha só. E havendo por ele feito a paz. O segundo Adão trouxe a paz. Não tem mais a inimizade, como é pregado aí. Não tem. Agora ele trouxe a paz. Pelo seu sangue, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo. Todas as coisas. Tudo, amado. Tanto as que estavam na terra, quanto as que estavam no céu. Ele reconcilia tudo, amado. Tudo que estava na terra e tudo o que estava no céu. Olha só, amados, como é importante essa revelação aqui. O que estava no céu que precisava ser reconciliado? O que estava lá no céu que precisava que Deus reconciliasse, amados? O anjo Miguel? O anjo Gabriel? Eles não foram postos em inimizade. Você vê que os anjos não foram colocados em inimizade. O que estava no céu que precisava ser reconciliado? Os filhos, queridos. Todos os filhos precisavam ser reconciliados, amados. Olha só que interessante isso aqui, amados. Tudo que tinha no céu, todas as coisas, tanto as que estavam na terra, como as que estávamos no céu. Quando Jesus foi à cruz, amado, olha só que interessante. Quando você começa a estudar as Escrituras, amados, olha só, queridos. Quando Jesus foi à cruz, amados, e ele reconcilia tudo, tudo que estava no céu, tudo que estava na terra, amado. Todos aqueles que morreram antes da cruz, ele reconciliou. Todos aqueles que iam nascer depois da cruz, ele reconciliou. Por isso que ele reconcilia todos que estavam no céu, os filhos. Não foi isso que nós lemos lá? No concílio, os filhos estavam no céu, que aí ainda iam nascer, já foram reconciliados. E todos aqueles que morreram antes da cruz, Deus já reconciliou, amados. Por isso que ele reconcilia os do céu e da terra, e ainda os que vão nascer. Quando Jesus foi à cruz, né? Foi ao madeiro. Vocês estavam aonde? Vocês já pararam para pensar? Quando Jesus estava lá, amado, 2000 anos atrás. Pense comigo aí, querido. Você não vai aprender isso aqui nem sistema religioso. Religião não está preocupada em ensinar a Bíblia não, amados. Religião não se preocupa com isso aqui não. Olha só, mas pensa comigo aí. Você que está aqui nos ouvindo aqui pelo Face e você aqui pelo YouTube. Olha só. Quando Jesus foi na cruz, né? Há 2000 anos atrás, subiu no Calvário para nos perdoar nossos pecados. Nós estávamos aonde? Vocês estávamos aonde? Nós estávamos no concílio. Não foi isso que nós estávamos lendo aqui, amado? Estávamos no concílio. Deus não criou todos os filhos antes da formação do mundo? Deus não criou todos, o homem, a mulher, antes da criação do cosmos? E quando Jesus foi no madeiro, cadê? Nós estávamos aonde? Nós estávamos no concílio. Por isso que ele reconcilia todos os que estavam no céu, os filhos, e todos os que estavam na terra. Os filhos que morreram antes da cruz. E agora os que vão nascer depois da cruz. Amém, amado? Então quem nasce depois da cruz, já nasce reconciliados. Quem nasce depois da cruz,
já nascem reconciliados, justificados, santos, irrepreensíveis, amados. Porque você nasceu da cruz. Você tem que priorizar o que o segundo Adão fez. Você tem que parar, amado, de botar, e você tem que parar de priorizar o que o primeiro fez. O primeiro condenou, o primeiro trouxe morte, o primeiro desconciliou. Você tem que parar com isso aqui, amados. Nós temos que focar agora no Evangelho, amado, o que o primeiro fez. Deu vida, justificou, reconciliou, santificou, queridos. É isso que nós temos que fazer nesse novo pacto, nessa nova aliança, amados. Por isso que o salmista Davi, ele fala assim: em pecado fui formado. Olha só o que Davi fala: em pecado eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Olha só o que Davi fala: porque antes da cruz, amado, o povo já nascia em pecado, por causa da herança adâmica. Depois da cruz não, amado. Depois da cruz, nós fomos reconciliados. Por isso que os filhos que ainda iam nascer, já nasceram reconciliados. Por isso que os filhos que nasciam no pecado antes da cruz. Todos que nasciam em pecado. Depois da cruz, todos que nascem reconciliados. Posso ouvir um amém? Então vamos lá para Efésios, amados. Efésios capítulo 2. Versículo 1. Olha só, amados. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecado. Você acha que é você que estava? Você acha que é nós que estávamos aqui, amados? Paulo está falando o quê? E vos vivificou. Olha só o que Paulo está falando aqui, amados. Estando vós mortos em pecados, em ofensa, antes da cruz, amados. Estavam todos mortos. Então todos os eleitos, amados, todos os eleitos que nascem depois da cruz, já nascem reconciliados espiritualmente. Olha só, amado, é espiritualmente. Deus, Ele é Pai de espírito. Deus, Ele é espírito. Então nós nascemos reconciliados espiritualmente, queridos. Então quando Jesus foi à cruz, amado, até a terra, até o cosmos, Ele reconciliou. Você vê que quando Adão peca, Deus fala assim, ó: maldita é a terra por sua causa. Você vê que quando Adão pecou, Deus fala assim, ó: maldita é a terra por sua causa, Adão. Mas quando Jesus vai à cruz, amado, até a terra, até o cosmos, Deus, Cristo reconciliou. Uma reconciliação parcial, mas reconciliou. Como o nosso corpo. O nosso corpo hoje está perfeito? Não, amados. Nosso espírito está, o corpo não. Nós temos a garantia, amados. Nós temos a herança, que um dia nós receberemos um corpo glorioso, um corpo glorificado. Mas o nosso espírito está pleno. O nosso espírito está reconciliado. O nosso espírito está santificado. O nosso espírito está perdoado, amados. Então Deus reconcilia até o globo, amados. Até o cosmos, até a terra. Graças a Deus. Então vamos ver aqui, amados. 2 Coríntios, texto inicial. Capítulo 18. Tudo isto provém de Deus. Amado, tudo é por Ele, tudo é Ele, tudo é para Ele, tudo, todas as coisas, mais, amados, todas as coisas é para Ele, tudo foi feito por Ele, tudo é para Ele. Olha só, tudo provém de Deus, amados, que nos reconciliou, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Não salvamos ninguém, queridos. Nessa nova aliança, nesse novo pacto, nós não salvamos ninguém. A obra da salvação é 100% dele. Nessa nova aliança, você não salva ninguém, querido.
Você pode salvar do engano. A salvação eterna, não. A salvação eterna é 100% de Jesus. A salvação, ela é intocável, amado. Ninguém toca. A salvação é dom. Você não conquista a sua salvação, é dom. A salvação, amado, ela é atemporal. Não importa o tempo. Se foi há 2.000 anos, há 4.000 anos, há 5.000 anos, amanhã, no futuro, depois. É atemporal, amado, a salvação. Ninguém toca na salvação. É dom. A obra da salvação é 100% de Jesus Cristo. Por isso que ninguém prega a graça, amado. Por quê? É impotente. Vai ficar impotente, porque agora a potência é Jesus, amado. É Ele que fez. Tudo é Ele. Foi Ele que criou, foi Ele que chamou, foi Ele que predestinou, foi Ele que regenerou, foi Ele que reconciliou e foi Ele que glorificou. Tudo é dele. Nós não fazemos nada, amado. Tudo é Ele. A obra da salvação é 100% de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Então a salvação, amado, a obra da nossa salvação já está completa. Aquele que começou a boa obra, ele começou e ele já concluiu na cruz. A nossa salvação já está completa. Agora o nosso ministério é o ministério da reconciliação. O nosso ministério hoje, amado, é o ministério da reconciliação. Cristo já fez tudo na cruz, amado. Por isso que agora nós temos que pregar o Evangelho da Graça. O que é o Evangelho da Graça? É mostrar a herança para o povo lá fora. Hoje, graças a Deus, que a igreja já sabe da herança. Você já sabe o que você tem. Hoje você sabe que você é justificado, que você foi perdoado, que você foi santificado, que você foi chamado, que você foi escolhido, que você foi predestinado. Hoje você já sabe. O sistema não ensina isso. Só o Evangelho da Graça. Então hoje nós temos o Evangelho o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação, presbítero? É dizer para o povo aí fora, amado, que Deus já reconciliou com ele. É você falar para o povo aí fora que eles já foram reconciliados, que eles já foram perdoados, que eles já foram santificados, que agora eles têm que se reconciliar com Deus. Isso é o ministério da reconciliação. Aqui nós não salvamos ninguém, amados. Esse é o ministério, é você falar para o povo aí fora que eles já são reconciliados, que agora eles têm que se reconciliar com Deus. Deixa eu dar um exemplo bem rapidinho, amados. Vamos fazer de conta, o irmão Joãozinho se desentende com esse irmão Zezinho. Mas aí, o irmão Joãozinho, ele deixa eu ver aqui, eu vou fazer uma explicação aqui meio grotesca, amado, mas eu acho que vai dar certo. Olha só, amado, ele desentende com esse irmão, para você entender um pouco a herança. Esse irmão desentendeu com esse irmão. Só que aí, amados, esse irmão, ele fala, não, presbítero, eu me reconciliei com ele, eu já perdoei ele, isso que ele fez eu perdoo e tal. Mas esse irmão aqui não sabe. Esse irmão não sabe que esse aqui perdoou esse. É isso que acontece com o nosso ministério, amados. O povo aí fora não sabe que é justificado. Esse povo aí fora não sabe que foi reconciliado, que Deus reconciliou lá na cruz, que foi santificado, que Deus chamou, que Deus predestinou. Eles não sabem. Por isso que nós pregamos como se todos fossem eleitos. Nós não sabemos quem são os eleitos, só Deus sabe. Por isso que nós pregamos aqui como se todos fossem eleitos. Esse é o ministério, amado. É você levar a herança para o povo que está aí fora. Porque nós não salvamos ninguém. A obra da salvação é 100% de Jesus. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Presbítero, uma vez, amados, olha só, a pessoa me perguntou assim, presbítero, mas já que Jesus já reconciliou, você fala que Jesus já salvou, que Jesus já predestinou, já chamou, então para que vocês pregam o Evangelho? Já que Deus já fez tudo. Para que você saiba, para que você se reconcilie com Deus, para que você saiba a sua herança, amado. Por isso que nós pregamos o Evangelho da Graça.
Por isso que nós pregamos o ministério que Deus nos deu, amados. Porque as almas já são de Jesus. Você não ganha almas para Jesus. Você vê aí, você entra no Facebook, né? Você entra no Facebook. Hoje eu entro no Facebook, amado. Você vê o tanto de crente se vendendo por política. Eu acho engraçado isso aqui, querido. Facebook, eu acho muito engraçado. Você entra no Face, você vê o tanto de crente se vendendo para os políticos. É muita gente se vendendo, amados. É engraçado. Você não vê ninguém postando nada, ninguém fala de Bíblia. Não, Bíblia não. Que negócio de Bíblia? Ninguém sabe de Bíblia, não. O povo quer saber é de política, mas você vê as igrejas tudo envolvido com política. É interessante esse negócio, querido. Mas olha só, amados. Quando você alcança, amado, a sua herança, querido. Quando você alcança o seu entendimento, que você sabe o que você tem, amado. Quando você alcança isso, você é reconciliado pelo Evangelho. Então nós vamos falar aqui, ó, já estamos encerrando, da nossa reconciliação com Deus. Falamos da reconciliação que Deus fez com o homem. Agora nós vamos falar da reconciliação que você faz com Deus. A nossa reconciliação com Ele. Vamos ver lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Olha só, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se. Não falou reconciliou, reconcilie-se. Reconcilie-se com Deus. Agora você tem que se reconciliar com Ele. Porque Ele já se reconciliou conosco. Agora é a sua parte. A parte de Cristo Ele já fez, amados. Agora essa é a sua parte. É você se reconciliar com Ele. Então, amados, se nós não separarmos a reconciliação espiritual que partiu de Deus com a reconciliação do homem que parte do homem para Deus, você não vai entender a sua herança que está no reino dele, que é justiça, paz e alegria. Então, se você não separar isso, amado, você não vai entender essa herança que está no reino de Deus, amado. Justiça, paz e alegria. Você tem que separar. Deus já me reconciliou? Amém. Agora reconcilie com Ele. Porque senão você não vai desfrutar dessa herança. Olha só, Romanos capítulo 5. Vamos ler o versículo 11. 5, verso 11. Porque não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Presbítero, nós fomos reconciliados ou nós recebemos agora? Não entendi. Fomos reconciliados ou nós recebemos agora, presbítero? Por que agora? Amado, por que agora? Porque quando você ouve, amado, a reconciliação de Deus com você já foi feita. A obra da salvação já está completa. Agora é a sua reconciliação com Ele. Por que agora? Porque agora quando você ouviu, quando você ouve, aí você é reconciliado com Ele. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Por isso que no sistema religioso você não será reconciliado. Por quê? Lá não esconde a sua herança. Vai lá, entra lá num sistema religioso aí, num sistema. Fala que você é predestinado, para você ver o que acontece. Fala que você é justificado. Vai, entra lá e fala para você ver. Fala que você foi perdoado. Eles vão te tirar lá no chute, amados. Eles não aceitam o que está escrito. Eles defendem o que não está, e o que está escrito, eles não aceitam o que está escrito. Agora alcançamos a reconciliação, porque você ouviu a sua herança, e agora você foi reconciliado com Deus. Por isso que eu disse no começo, amado, que nós aqui já se reconciliamos. Você que está aqui no templo,
já se reconciliou. Mas nós temos nossos irmãos que estão nos assistindo aqui pelo Face. Temos nossos irmãos que estão nos assistindo ali pelo canal. E eles precisam conhecer o Evangelho da Graça. Eles precisam se reconciliar com eles. Porque Deus já reconciliou os eleitos. Amém, amado? Então, quando a pessoa ouve e entende a sua herança, ela é reconciliada. Por isso que lá em Efésios capítulo 1, olha só, amados, o que acontece. Efésios 1:13. Depois de ter ouvido, olha só, tem que ouvir. O que nós aprendemos aqui na semana passada, as ovelhas ouvem. Todo mundo escuta, mas ouvir não, só as ovelhas. Olha só, depois de ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Então, amado, agora você recebe a reconciliação, porque você ouviu, você creu na sua herança, e agora você se reconciliou com Deus. Por isso, amado, que só é reconciliado quem já esteve no concílio. Quem não esteve no concílio não é reconciliado. Por isso que nós vamos falar aqui, amados, em outras oportunidades, sobre as duas sementes. É importante a igreja atentar para isso. O joio, o trigo, vasos para honra, amados, vasos para desonra. Nós vamos falar sobre as duas sementes que há nesse mundo. Então só é reconciliado quem esteve no concílio. Quem não esteve não vai ser reconciliado. Quem não esteve no concílio não vai crer nisso aqui não, amados. Eles não vão crer nisso aqui. Não vai, amados. Então, quando o eleito entende, quando o eleito conhece a sua herança, aí assim acontece. Aí agora vai acontecer a reconciliação dele com Deus. Porque a reconciliação de Deus com ele já aconteceu. Presbítero, mas se o eleito não ouvir o evangelho, o que acontece se ele não ouvir? Amado, a regra é ouvir o evangelho. Tem exceções? Tem, mas a regra é ouvir, a regra é crer. Depois de ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, a regra é ouvir, amados. A regra é crer. A regra é o evangelho chegar. Por isso que o ministério que nós temos, eu tenho, você tem, você tem, você tem. O irmão que está aqui no Face tem, o irmão que está no YouTube tem. O ministério que Deus nos deu foi o ministério da reconciliação. Agora você tem que reconciliar os eleitos aí fora, amados. Então a regra é o evangelho chegar. Tem as exceções que o evangelho não chegou? Tem, amados. Mas a regra é essa. Então, ouviu, creu, reconciliou com Deus. Posso ouvir um amém? Vamos ver aqui, amados, para encerrar. 1 Colossenses, amados. Colossenses só há uma carta. Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Vamos ver aqui, amados. Graças a Deus. A vós também que outro tempo, olha só como é interessante isso aqui, amados. A vós também que em outro tempo eram estranhos, inimigos, no entendimento. Olha aqui. No entendimento, amado, aqui ó, no entendimento. Não no espírito, queridos. Amado, olha só como é interessante isso aqui, ó. A vós também em outro tempo que era estranho, inimigos no entendimento. Eles não sabiam, amados, o que aconteceu. Amados, deixa eu falar algo aqui. Os discípulos, eles não tiveram a noção, a revelação do que aconteceu na cruz. Só o apóstolo Paulo, a revelação, amado, da graça foi dada ao apóstolo. Eles não sabiam o que tinha acontecido. Para eles era apenas uma morte, que Deus morreu, né? Que ressuscitou. Mas, amado, o mundo espiritual, aconteceu coisas grandes no mundo espiritual. O diabo foi aniquilado, o pecado foi destruído, a morte, ele venceu a morte. O mundo espiritual, houve uma guerra, amados.
Quando Jesus vai na cruz e ressuscita, o mundo espiritual, aconteceu algo impressionante no mundo espiritual. Todos os principados, amados, todas as potestades, os demônios foram acorrentados, queridos. O diabo foi aniquilado, está lá em Efésios. Os principados, as potestades, e eles não sabiam o que aconteceu, só apenas o apóstolo Paulo. Por isso que Paulo traz essa revelação para a igreja gentílica, para a igreja pós-cruz, amados. Olha só, vós também de outro tempo estava inimigos, estranho, no entendimento, não foi mais no espírito, porque no espírito nós já fomos reconciliados, mas no entendimento não. Tem pessoas aí fora aí que são reconciliadas, são eleitas, mas não sabem, no entendimento. Pelas vossas más, agora, contudo, vos reconciliou. Deus já reconciliou, amados, mas a pessoa não tem o entendimento. Por isso que tem que pregar. Por isso que tem que pregar o evangelho, amados. Para que o entendimento chegue. Para que o entendimento chegue, para que ele venha conhecer a sua herança. Enquanto o entendimento não chegar, ele não vai conhecer a herança deles. Esse é o nosso ministério, é o ministério da reconciliação, amados. Então vamos lá, próximo, 22. No corpo da sua carne, pela morte. Por onde, amado? Pela morte. E a morte aconteceu aonde? A morte aconteceu na cruz. Então olha só, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar-vos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, enquanto o primeiro condenou, o primeiro matou, o primeiro desconciliou, o segundo Adão nos tornou santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Amém, amados? Graças a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade. Dê uma salva de palmas aí, amados, bem forte. Graças a Deus. Eu quero agradecer aos nossos irmãos que estão nos assistindo aqui pelo Facebook. Amados, nós estaremos postando as mensagens na próxima semana. E nós temos um número de WhatsApp. Esse número, amado, do WhatsApp, é uma linha de transição. Não é um grupo, queridos. Você que está nos assistindo, não é grupo. É uma linha de transição, onde nós postamos as mensagens, onde nós postamos os estudos, os ensinos, amados. Então você que quer participar, amados, envie um oi lá. Vou postar aqui o número aqui embaixo, para que você participe também. Você que está aqui pelo Face e você que está aqui pelo YouTube. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.